Muito bem, eu estou recebendo aqui com muita honra, com muito orgulho, nossa querida Roxane Ponzi, especialista em trânsito. Roxane, está com saudade de ti, né? E eu de ti. A equipe toda, né? Porque, afinal de contas, eu sei que tu viaja para cá e para lá, tal. E, realmente, janeiro e fevereiro são meses que dispersam muitas pessoas também, né? Exatamente. Enfim, o trabalho, né, acaba sempre, às vezes, não fechando a agenda, mas que bom que dessa vez a gente conseguiu se encontrar. Verdade. Tomara que venha mais seguido aqui. Bom, Roxane, tem muitos problemas. A gente sabe que o trânsito é uma coisa assim, é um mundo à parte, tá? Complexo, importante e definitivo. É importante que nós saibamos, tenhamos, né, a noção do esclarecimento sobre as leis de trânsito, como evitar a incidência em multas, como evitar fazer com que o fluxo de trânsito melhore cada vez mais dentro daquilo que é a estrutura toda das leis de trânsito, que são o ordenamento legal disso. Bom, mas existe a questão da clonagem de veículos. Isto é preocupante, né? Isso eu digo que é uma loteria ao contrário, né? Aquele que joga na loteria para ganhar um dinheirinho lá, né? Que às vezes acontece, é 1 em 1 milhão, né? Às vezes muito mais do que isso. No caso da clonagem é o inverso, você também acaba sendo sorteado, né? O seu veículo acaba sendo sorteado e isso é uma dor de cabeça imensa. E toda vez que eu venho aqui, Silvio, eu tento trazer uma orientação, uma dica para aqueles telespectadores do programa, até para que eles saibam o que fazer quando eles estão com uma suspeita, né, de que o seu veículo tenha sido clonado. Então, o primeiro passo nisso tudo, né, se por acaso você recebe uma multa, porque geralmente é assim, né, a pessoa recebe uma multa em casa de um lugar que ela nunca esteve, às vezes de outro estado, né, e a partir dali ela começa a suspeitar que efetivamente a sua placa pode ter sido, né, clonada em outro veículo. E aí ela tem que procurar, a primeira coisa, procurar a delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Né? Nesse boletim de ocorrência ela vai levar todos os elementos que ela tiver, como por exemplo, a própria auto de infração. Às vezes são multas que têm fotografia, então fica mais fácil ainda. Né? Aqui nessas horas eu inclusive dou a dica, sempre é bom colocar um adesivo, alguma coisa que diferencie o seu carro, né, de outro carro do mesmo modelo, mesma cor, até para essas horas, né, quando a fotografia consegue identificar, aí tem um farolete diferente, alguma coisa assim, na fotografia é possível fazer essa diferenciação. Mas não basta só o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, sim, comunica a autoridade policial do fato, mas isso não resolve. O segundo passo é fazer com que o Detran do seu estado saiba que o seu veículo, né, não é o clone. E como que você faz isso? Você vai levar o seu veículo a um CRVA, né, um Centro de Registro de Veículos Automotores, e lá vai submeter o seu veículo a uma vistoria. Nessa vistoria, o vistoriador vai identificar ali todos os sinais, né, de identificação do veículo e vai, como se diz, dar um selo, né, dizendo o seu veículo é o verdadeiro. E a partir dali ele insere uma restrição administrativa. Então significa que qualquer veículo com aquelas características, com aquela placa, se passar por uma fiscalização, vai ser parado para identificar se é o verdadeiro ou se é o clone. Ah, isso é gostoso? Não, não é nem um pouco gostoso. Por quê? Porque muitas vezes você pode ser a pessoa que vai ser parada. Então, o segundo ponto, né, que eu digo é torcer para que esse veículo seja apreendido e aí já estanca, pelo menos, essa dor de cabeça. O problema se dá justamente com as multas, né? No momento que elas vão chegando, você não pode deixar elas, engavetar elas e achar que só com esses 2 procedimentos isso estaria suficiente. Você vai precisar, sim, se insurgir contra ela e aí com esses documentos, boletim de ocorrência e a vistoria, dizendo que o seu veículo é original, você vai apresentar as defesas. Se esse volume de multas for muito grande, a minha orientação aí, procure um advogado da sua confiança e veja as medidas legais possíveis. Existe a possibilidade, inclusive, de pedir para se trocar a placa do veículo, né, quando o clone, né, for um infrator contumaz e aí estiver te dando muita dor de cabeça. Roxane, tu falasse aí na questão contumaz aí, né? Que mercados é hoje? São Paulo é o mercado maior de número de veículos, eu acho, São Paulo, né? É lá que acontece maior número de clonagens ou proporcionalmente ao número de veículos existe em outro estado? O Rio Grande do Sul, por exemplo, qual é a posição que está? Existe essa estatística? Olha, Silvio, eu acredito até que exista, eu não tenho esses dados agora comigo, mas a clonagem ela não é uma prerrogativa dos grandes centros, não, tá? Existem pequenas cidades, pequenos municípios que também têm veículos que são alvo de clonagem. Durante algum tempo, a gente poderia chegar a uma conclusão meio que empírica, dá para se dizer, que alguns veículos que iam para o depósito, lá eles acabavam tendo as placas clonadas. Para quem clona, o interessante é que não se descubra, né? Para que o bandido, dá para se dizer, o criminoso, ele possa cometer crimes daqui a pouco com aquele veículo, né? Que já é alvo de um crime ali, né?
Tem origem num crime, e que ninguém né? descubra, que ninguém aponte, que ninguém coloque alguma restrição, né? Porque isso dificulta o ato delituoso. Então, se pegava essas placas de veículos que estavam nos depósitos e fazia a respectiva clonagem. Mas acredito que sim, São Paulo, até por uma questão de número de veículos, talvez seja o centro que mais tenha situações de... Lá eles chamam de veículo dublê. Dublê, Dublê. Cada estado, né, tem a sua cultura própria, a sua linguagem, né? Exatamente. Roxane, outra coisa é o seguinte, tu falaste que para cometimento de crimes, que tipo de crimes, por exemplo, e que tipo de automóvel, de carros são mais clonados? Olha, geralmente carros que não tenham, não sejam tão diferentes, né? Geralmente o bandido não vai buscar um carro da cor amarela, né? Seja um Camaro lindo, maravilhoso, mas ele não vai pegar um carro que chame tanta atenção. Ele procura, sim, sempre veículos que tenham uma boa potência, obviamente, se precisar, né, do carro. Né, não, talvez, pelo menos para cometimento de crimes, sei lá, vai assaltar, vai roubar, vai sequestrar, né, enfim, todas aquelas coisas que acabam acontecendo com veículos clonados ou até furtados. Mas eu acredito que são os veículos mais comuns os que são objeto branco, preto, branco, preto, prata, cinza, prata, né? De placas, inclusive, de própria locadora de veículos. Interessante isso. Na década de 70, eu comprei uma Brasília daquelas, né? Brasília com o Banco Recaro, os primeiros bancos Recaro que vinham no mercado, lá com o Laírson, na Gaúcha Car. E aí, quando eu estava comprando o carro, ele disse, olha, esse carro aqui é amarelo e tal, tu vai ter um salvaguarda. Eu disse, o que é isso? Esse carro é o menos roubado, porque ele é diferente do trânsito. Por exemplo, se tu quer localizar uma Brasília amarela e tal, tu de longe vê. Exatamente. E realmente roubavam muitos carros, sempre foi esse mercado essa ladrões de automóvel sempre existiu. Mas o meu também nunca foi intocável. Muitas vezes roubavam do lado e não roubavam o meu. E também talvez daí seja, né, essa uma das razões, porque é um carro diferente, né? Essa questão do veículo diferente é uma coisa de gosto também de quem compra, né? Porque ao mesmo tempo que tu compra um veículo que é diferente dos outros, é mais difícil você encontrar um comprador, depois quando você quiser passar ele adiante, que também quer um carro diferente dos outros, né? Ou seja, é um ciclo vicioso, virtuoso, depende de como você olhar para o copo, né? Se o copo é meio cheio, meio vazio. Mas eu, particularmente, prefiro, eu entendo, né? O meu carro é completamente diferente dos demais, né? Ou seja, ele, como objeto de furto ou roubo, ele é, assim, a probabilidade é mínima, mas justamente porque ele é bem diferente. Então, assim, eu deixei ele mais diferente ainda. Então, justamente com esse pensamento, né, de tentar evitar que ele não seja alvo de algum criminoso. E essa cor diferente, essa diferenciação do carro no meio dos veículos, ela é para o bem e para o mal. Eu me lembro que quando eu tinha essa Brasília, na década de 70, quando eu ia, às vezes ia nos treinos do Grêmio, se permitia ir no treino, hoje não se permite ver jogo de treino de time de futebol, nem só no Grêmio quanto no Internacional. Mas eu no Grêmio, às vezes, nem dizia para minha mulher que ia. E chegava em casa e dizia, onde é que tu estava lá no Grêmio? Eu disse, por que tu sabe? Assim, passou a minha amiga, assim, viu o carro, uma Brasília amarela. Quer dizer, então, vale para os dois lados, é para o bem e para o mal. Exatamente, exatamente. Mas então o Mamonas Assassinas se inspirou no teu carro. A Brasília amarela. Né? Mas deu o que deu, né? Pois então. Uma pena, né? Realmente uma coisa... Bom, é flagelo da humanidade, isso acontece mesmo. Bom, Roxane, alguma nova lei que está pintando por aí, alguma observação maior que tu queira passar para o nosso telespectador em relação ao trânsito? Olha, Silvio, graças a Deus, né, a última modificação legislativa do Código de Trânsito foi em 1º de janeiro. Foi uma medida provisória que ainda está aí possível, né, ela precisa ser, enfim, confirmada pelo Congresso Nacional. Regulamentada, né? E espera-se, né, Silvio, que parem as modificações do Código, porque cada vez que a gente modifica, eu gosto de fazer um paralelo, né, com a coisa da cirurgia plástica, né? Quanto mais você mexe, pior vai ficando. É verdade. Né? E é quase que nem o Michael Jackson, assim, o CTB está uma colcha de retalhos que ela está começando a se tornar inexequível e logo está na hora de amassar, botar fora e fazer outro. E para fazer um outro código é sempre muito mais difícil. Esse CTB é de 97, né? Ele é de 97, ele entrou em vigor em 98. Só que de lá para cá ele já teve 49 alterações. É muita coisa. É como a nossa Constituição, né? Quase 300 artigos e todo ano emendas. E a grande modificação foi em 2021, né? A grande reforma assim, do CTB foi em 2021.
mas ainda estamos nos acomodando, os órgãos de trânsito ainda estão se adaptando a essas modificações. Então, se tu me perguntar, tem coisa nova, isso é uma coisa nova ainda, considerando que o tempo que transcorreu foi muito pouco. Mas nós, operadores do direito e especialistas em trânsito, estamos torcendo agora que pelo menos se pare com essas alterações, inclusive em nível, né, de resoluções, que são o CONTRAN, que há menos de um mês, Silvio, só agora foi designado, né, o secretário nacional de trânsito. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nesse novo governo em relação ao trânsito. Né? São políticas completamente diferentes da anterior. E torcer para que, no final das contas, a contabilidade das vítimas seja sempre menor. Muito bem. Roxane, para usar a tua especialidade, aqui nesse programa tu tens livre trânsito. É só querer chegar. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Silvio. Até a próxima, então. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.